espere o tempo de Deus. Quando Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, era no final da tarde. O versículo 23 diz: despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Ou seja, quando Jesus colocou os discípulos no barco, preste atenção, era mais ou menos 6 horas da tarde, no final da tarde. Porém, no versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Perceba, ele colocou os discípulos no barco no final da tarde, e os discípulos enfrentaram a tempestade a noite inteira, e Jesus só foi aparecer na quarta vigília da noite, ou seja, mais ou menos 3 horas da manhã. Aí eu pergunto, será que Jesus não poderia aparecer antes? Será que ele não poderia aparecer mais ou menos umas 6:30? Os discípulos entrou no barco, deu meia hora ali, Jesus aparecia. Ele não poderia aparecer 9 horas da noite? Não, ele apareceu às 3 horas da madrugada. Sabe por quê? Porque o tempo é de Deus. A providência vem na hora que Deus quer, não é na nossa hora. O vento vai se acalmar na hora que Deus quiser, não é na nossa hora. Nós vamos chegar do outro lado, é na hora que Deus quiser, não é no meu tempo. Então, se eu quero vencer a tempestade, eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus. É interessante, amados, que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver Deus fazendo milagres durante toda a Bíblia, na vida de homens e mulheres. Porém, o que a gente muitas vezes não percebe é que entre a promessa e o milagre chegar, existe uma coisinha aí no meio do caminho que se chama tempo. Deus faz uma promessa, e Ele cumpre a promessa, só que no meio do caminho aqui tem o tempo de Deus. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu vou te fazer pai de uma grande nação, você vai ser pai. Ele e a esposa dele, Sara, já era avançado em idade e não conseguia ter filho. Mas Deus fez uma promessa: Abraão, você vai ser pai de multidões, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu na promessa, a Bíblia diz que ele creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Abraão creu. E mais à frente lá, realmente, Sara deu à luz a um filho, Isaac, e eles ficaram felizes. Oh glória, a gente conta isso, Sara era estéril, e ela foi mãe na velhice, coisa linda, tremendo. Só que a gente se esquece que do dia que Deus fez a promessa para Abraão, até o dia que realmente nasceu Isaac, são 25 anos. 25 anos de espera. Por quê? Porque existe o tempo de Deus. José, Deus deu um sonho para José, que ele seria exaltado, que Deus ia honrar ele diante dos seus irmãos, da sua família. E daqui a pouco a gente vai ver mais à frente José se tornando governador do Egito. Aí a gente prega: ô José, Deus deu um sonho para José, foi vendido como escravo e se tornou governador. A gente conta assim a história, só que a gente esquece que no meio do caminho, no dia que ele virou escravo, até o dia que ele virar governador, virou governador, são 13 anos. Ele teve que esperar o tempo. Ele ficou 13 anos como escravo. Você acha que no meio do caminho José não entrou em crise? Ele não pensou: mas meu Deus do céu, o Senhor prometeu que eu ia ser exaltado, e agora está pior do que estava. Eu estava lá pelo menos na casa do meu pai, mas depois do sonho, da visão, porque não foi um sonho, foi uma visão que Deus deu para José. Depois da visão que o Senhor me deu, piorou. Agora eu estou aqui como escravo, eu estou aqui nessa tempestade, nesse vento, mas é porque era o tempo de Deus. Então a gente precisa saber que mesmo em meio à tempestade, temos que esperar o tempo de Deus. A provisão, ela vem na hora certa. O milagre, ele vem na hora certa, porque Deus está no controle de tudo.